Tudo é possível. Somente creio, Senhor. Creio, Senhor. Tudo é possível. Creio, Senhor. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, só essa atmosfera já é o suficiente, Pai, para que nós voltássemos para casa abençoado. E só o Senhor é quem pode trazer essa atmosfera. Então nós cremos que o Senhor está aqui neste lugar. E como tem abençoado através dos hinos, através das saudações, das palavras já faladas aqui, creio que o Senhor ainda tem mais, porque o Senhor é uma fonte inesgotável. Que o Senhor possa me usar em favor da tua igreja e assim, Pai, revigorar a nossa fé, porque nós cremos, Pai, que não temos nada novo, mas temos aquilo que já foi nos dado. E o teu profeta diz que reavivamento não é trazer algo novo, mas é reviver aquilo que já temos. E Paulo, teu apóstolo, disse: não me canso de vos falar as mesmas coisas. Ó Pai, são essas mesmas coisas que são revividas dentro de nós e nos dá fé cada dia para prosseguir adiante. Ó, coisas novas afastam do velho caminho. E a tua palavra disse, Pai, não remova os limites deixados por vossos pais. Nós não queremos sair dos velhos limites, mas queremos seguir esta caminhada até o dia da sua vinda, Pai, no nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Pode vos assentar um momento. Louvado seja Deus. É um privilégio estar aqui com vocês para juntos adorar a Deus e nesses cultos especiais, né? Quando foi feito aqui a reforma, ampliado, para dar melhor conforto para a igreja. E junto disso, o pastor Davi desejou fazer essa confraternização, esses cultos especiais. Isso é maravilhoso, né? Todo culto é bom, mas todo fogo também é bom. Mas quanto mais lenha, mais fogo. E esses cultos são o quê? Mais lenha, né? Reúne mais irmãos daqui e dali e o fogo fica maior. Louvado seja Deus, né? Ontem nós fomos maravilhosamente abençoados. Deus abençoe, pastor. Sua palavra foi algo que realmente não só, vamos dizer, não só nos deu conhecimento, como nos deu frutos. Isso que importa, né? Houve frutos, resultados. E é isso que nós esperamos, que a palavra ela venha acompanhado de frutos. Porque eu me lembro do pastor Edival Pisoni, numa reunião de pastores, ele trouxe uma palestra aos pastores e ele usou uma expressão que eu nunca esqueci. Ele disse assim: pregar a palavra sem unção é como semear um campo com pérolas. Se conhece pérola? Pérola é aquela pedra preciosa e bonita. Já pensou semear um campo com pérolas? É coisa linda, mas nunca vai produzir nada. E às vezes tem pregações que são coisas lindas, bem colocadas, palavras, mas sem unção, não produz fruto. Então essas duas coisas têm que caminhar junto, né? A palavra e a unção do Espírito. Na mensagem Elias e a comida oferecida, a irmã Branda disse: você precisa a farinha e o azeite,
mas não separados. Ele diz, quando você une a farinha com azeite, você terá o bolo. E aí ele diz, quando você une a farinha, que é a palavra, e o azeite, que é o Espírito Santo, você terá o quê? Vidas transformadas, vidas aceitando a Jesus Cristo, pessoas sendo curadas. E foi o que nós vimos ontem, algo maravilhoso mesmo, em todos os sentidos, para aqueles que já são batizados, para quem não era, como o irmão, né, que foi à frente, tomou a decisão. E eu percebi, pastor, porque quando a gente está pregando, a gente percebe a conexão do pregador com o ouvinte. E eu vi no irmão ontem, aquele lá, como ele estava comendo a palavra durante a pregação. Como ele estava assim, ligado. Isso é maravilhoso, né? Que Deus seja glorificado em tudo. E me acompanha minha esposa, a irmã Jusilane, que está ali atrás. Os irmãos já conhecem, né? Já estivemos aqui outras vezes, e era para o pastor Febroni vir, mas eu estava desejando vir, e se ele viesse eu não poderia, teria que ficar lá para os cultos. E eu liguei para ele, ele tinha viajado e estava ainda, acho que quando eu liguei ele estava lá por Minas ainda. Eu liguei na sexta, daí ele disse, olha, eu vou passar ainda no pastor Abner, vou chegar sábado, ontem, né, já à noite, ou à tardezinha, à noite, não tem como eu ir, você vai ter que ir no meu lugar. E eu fiquei feliz, né? Eu queria estar aqui. Então estamos aqui para junto louvar a Deus e ser abençoado, e parabenizar a vocês, né, por tudo, por esse trabalho bonito, por essa unidade que vê entre vocês. É uma família, né? Isso é o que dá força para a igreja seguir adiante. E como disse o pastor Manassés sobre o pastor Davi, como o profeta diz, é melhor dar uma flor enquanto vive do que um buquê depois que morre, né? E a gente não fala para exaltar o homem, mas o ministério. Uma coisa você sempre pode ter certeza, ele tem o coração na obra. E isso é o que importa. Um pastor não é por ser pregador. Pastor é coração. Porque o pregador, ele pode pregar bonito, tudo, mas às vezes a alma está morrendo e ele não vai atrás. E quando o pastor Febroni chamou ele para ajudar lá em Chapecó, e o pastor sempre é aquele, vamos dizer assim, professor que está com ele está sempre ensinando, e fazendo umas pegadinhas, umas perguntas para ver o que tem dentro da gente. Em seguida ele faz umas perguntas assim, e aí para ele identificar realmente que sentimento, que linha, como está. E eu lembro que o pastor Davi contou que ele disse, viajando com o pastor Davi, falou, qual é a característica de um pastor? O pastor Davi falou, é coração, pastor. É sentimento, é amor pelas almas. O pastor Febroni ficou feliz com a resposta. Quer dizer, é isso. Ele poderia ter respondido, pastor, é conhecer bem a mensagem, é ter todo o conhecimento bíblico. Não, essa não é a característica de um pastor. Pode ser a característica de um pregador, mas a característica de um pastor é coração. E isso Deus tem dado ao vosso pastor, por isso vocês são privilegiados. E como disse o pastor Manassés ontem, quando vocês oram por eles, estão orando por vocês. Pastor Febroni, uma vez, muitos anos atrás, ele disse, ore 6 vezes pelo pastor e 1 vez por você. Ele disse, porque quando você ora por ele, você está orando por você, porque através dele, meu Deus, como vimos ontem, era o sacerdote que mantinha a botija do azeite cheia para que as lâmpadas do castiçais não se apagassem. E o sacerdote hoje é o pastor, é o que mantém o azeite no altar para que as lâmpadas da igreja, foi tremendo, pastor, não se apaguem.
E eu disse ontem para ele que a pregação minha hoje, num certo sentido, parece uma continuação do que ele pregou. Eu estava orando o que Deus tinha para mim pregar, e sexta-feira à noite, na oração me veio fortemente sobre os 3 átrios. E aí ontem ele estava pregando sobre o castiçal e o fogo do altar, que acende as lâmpadas dos castiçais. Não era um fogo estranho, era o fogo vindo do próprio Deus. O sacerdote tomou daquele fogo original. E hoje o fogo que conduz a igreja é aquele fogo original do Pentecoste. Não se apagou. Mas houve as eras negras, não sei o quê. Deus sempre teve alguém carregando aquela tocha. E passando de mão em mão até chegar a nós. Por isso que a tua tocha não se apague, mas passe para frente. Passe para o filho, passe para o vizinho, até o arrebatamento. O fogo que nós temos, irmãos, é o mesmo que desceu no Pentecoste. É o mesmo fogo. Aleluias. E aí então, quando eu vi o pastor pregando ontem sobre esse fogo do altar, que é o lugar santíssimo, né? Eu vi que a linha não era diferente do que Deus colocou no meu coração, porque eu quero falar sobre os 3 átrios e levando nós a ver que o lugar nosso é estar no 3º átrio, que é onde a glória de Shekinah desce, aonde a panela dourada estava com o maná e o maná não desvanecia. O fogo não apagava nos castiçal, porque sempre havia o azeite, que é o Espírito Santo, e o maná não estragava lá na panela dourada. Para quem é novo na fé e não compreende isso, é que havia um lugar atrás do véu, no templo, que estava a arca do concerto, e ali estavam as tábuas da lei, e ali estava uma panela dourada, porque no deserto Deus alimentou eles com maná, comida que vinha direto do céu. De manhã cedo estava branco o chão de alimento, eles só precisavam ir lá e recolher e comer. Só que, se deixasse de um dia para o outro, apodrecia. Mas Deus mandou que pegasse daquele maná e colocasse na panela e deixasse no lugar santíssimo, onde a glória de Deus vinha. E aquele maná, irmãos, passava mês, passava ano e nunca estragava. E outra, nunca diminuía. Porque cada sumo sacerdote que assumia o posto, ele ia lá e comia daquele maná. Mas quando o outro ia lá para comer sua parte, estava completo. Não desvanecia. Então, é o tipo perfeito da palavra de Deus, que você pode comer, se alimentar, e ela nunca vai diminuir. Amém? Vamos nos colocar de pé, então. Louvado seja Deus. Eu quero abrir as nossas Bíblias em 2º livro dos Reis. Eu penso que não será uma pregação, como ontem ouvimos, né? Mas o que está em meu coração é mais uma conversação, e até porque também é uma escola dominical, né? Já a gente leva mais para essa linha de conversar, ler alguns parágrafos. 2 Coríntios, ou 2 Reis 5. Capítulo 5, verso 4 ao 8. Então entrou Naamã e o notificou ao Senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata e 6.000 siclos de ouro,
e 10 mudas de vestidos. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti esta carta, saiba que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou os seus vestidos e disse: sou eu Deus para matar? E disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. E sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara os seus vestidos, mandou dizer ao rei: por que rasgaste os teus vestidos? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Pai Santo, Deus eterno, toma a tua bendita palavra, Pai, e abençoe, unge, inspira e fale conosco. Que não seja uma bela semeadura de pérolas sem vida, mas que seja uma semeadura de semente ungida para produzir frutos nos corações do teu povo. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos? Pastor Febroni sempre ele aconselha assim: não procure se sair bem no púlpito, procure que a igreja se saia bem. Então isso é algo importante, né? Não é trazer uma pregação cheia de mistérios. Agradecemos a Deus pelos mistérios e há momento para isso também, ensinos, né? Mas é trazer algo que ajude a igreja a dar um passo a mais. E é o que eu desejo nesta manhã. E eu quero falar sobre os 3 átrios que havia ali no Velho Testamento, onde estava o tabernáculo. É como se fosse, para nós termos uma noção, a igreja aqui, ali na porta onde está o irmão, o nosso diácono, do lado de fora da porta, ali é como se fosse o primeiro átrio. O primeiro átrio, vamos dizer que tivesse um telhadinho ali para as pessoas ficar ali um pouquinho antes de entrar na igreja. O segundo átrio é onde vocês estão. Era onde a igreja lá no Velho Testamento vinha e se assentava para ouvir o sacerdote. E o terceiro átrio ficava como se fosse atrás dessa parede. Havia um véu, não era parede assim, era um véu, uma cortina, né? E lá dentro estava a arca do concerto, lá dentro estavam as tábuas da lei, lá dentro estava a vara de Arão que floresceu, lá dentro estava a panela dourada com o maná. E uma vez por ano o sumo sacerdote entrava para levar a intercessão pelo povo. Quero que os irmãos entendam. Hoje você dobra o teu joelho em casa, a qualquer hora, a qualquer momento, e intercede por você, pelo seu irmão. Mas naquele tempo não. Por quê? Porque o povo se separou de Deus lá no Éden com o pecado. Houve uma ruptura. Aos poucos Deus veio trazendo o homem para próximo dele. Mas ainda quando estava Deus com Israel, ainda o povo não tinha essa ligação direta com Deus, por causa do pecado. Deus tinha o intermediário, que era o sumo sacerdote, e ele fazia sacrifício pelo povo, sacrificava os cordeiros, os bezerros, os animais, e ele fazia a intercessão pelo povo. O povo em si não tinha contato com Deus, a não ser através do sumo sacerdote.
porque eles ainda estavam afastados. Por isso que Paulo vem e diz assim: o maior mistério que esteve oculto por todos os séculos foi revelado, Cristo em vós, esperança de glória. Porque era um mistério durante muitos milênios. Aqueles irmãos, por certo, vamos imaginar nós aqui, vamos voltar 3.000 anos atrás e nos assentar ali na roda onde estavam nossos irmãos daquela época, e quem sabe a conversação deles era a seguinte: pois é, nós sabemos que nossos avós nos contaram que nosso pai Adão, ele tinha contato direto com Deus. Deus vinha, estava com ele falava com Deus, Deus falava com ele. E depois do pecado, houve uma separação e nós nunca mais pudemos ouvir a voz de Deus, nunca mais pudemos falar com Deus. E há essa separação entre nós. Como que será? Será que um dia nós vamos poder sentar no colo do pai, vamos dizer, como o filho, né? Sentar no colo do pai, sentir o abraço do pai. E havia, quem sabe, entre eles essa conversação. E alguns, para dar uma acalmada, podiam dizer: não, mas nós estamos bem. O sumo sacerdote intercede por nós diante do Pai, e pelos nossos pecados, e faz os sacrifícios. Está tudo bem. Mas alguém podia dizer assim: mas eu queria falar direto com o Pai. Eu queria ouvir a voz do Pai. Eu acho que seria tão bom como era nos dias do nosso pai Adão. E havia esse mistério entre eles. Como? Mas aí alguém dizia: mas isso pode esquecer. Nós somos pecadores, Deus é santo, não há como, há uma divisão. E alguém podia dizer entre eles assim: vocês não percebem que como o sumo sacerdote entra no lugar santíssimo, ele entra com uma corda amarrada na cintura, e essa corda fica para o lado de fora? E já vamos dizer, um jovenzinho lá, que não entendia muito: mas por quê que ele leva essa corda amarrada na cintura? Ah, filho, é porque se ele entrar em pecado lá, ele morre. E se alguém tentar entrar para tirar ele, morre também. Porque ninguém pode entrar lá no seu sumo sacerdote. E aquela corda fica ali para que, se caso ele morrer, puxa ele para fora. E ele levava na veste dele uma sineta, um sininho. Porque enquanto ele estava se movimentando e fazendo as oferendas a Deus e a intercessão pelo povo, ele se movimentava e o sininho batia. E o povo assentado na congregação escutava o barulho do sininho. E eles ficavam assim felizes: Deus está aceitando o sacrifício, Deus está aceitando a intercessão em nosso favor, o sacerdote está se movimentando, está tudo bem. Mas eles estavam afastados, não podiam. Agora tem uma coisa: o maná que caía, o profeta diz aqui, eu vou ler na mensagem sobrenatural. O profeta diz que o maná podia ser comido em 3 lugares. No primeiro átrio, que é como se fosse logo afora da porta do tabernáculo. No segundo átrio, que é onde vocês estão. Ou no terceiro átrio, que era no lugar santíssimo. Mas a diferença é que o maná no primeiro átrio desvanecia, apodrecia. O maná no segundo átrio, que era na congregação, um lugar melhor, também apodrecia, estragava, de um dia para o outro. Mas o maná do terceiro átrio, ele era eterno. Ele nunca se desvanecia. E tudo, Paulo disse, que aconteceu no Velho Testamento, ficou como sombra para nós. Então aquilo lá simbolizava as 3 etapas da graça da nossa vida. Por quê? Quando a pessoa se arrepende dos seus pecados e é batizada em nome de Jesus, ela caminha para o primeiro átrio. E o profeta diz assim na mensagem, se eu não me falha, véu adentro, ele diz: lá no primeiro átrio, que fica após a porta, que está o irmão Valdo, como é que é?
Gildair. Logo ali atrás, no primeiro átrio, na calçada, vamos dizer, o profeta diz, era um lugar bom para estar. Estava já aonde pertencia ao tabernáculo. Mas ali, a pessoa que estava ali, ela estava sobre as intempéries do tempo. Às vezes esquentava demais, às vezes esfriava, às vezes o céu se escurecia e vinham raios de chuva. E o profeta é o tipo da pessoa que aceita Jesus e só dá aquele primeiro passo. Tem dias que ele está com o sol brilhante, está feliz, hoje eu vou na igreja, vou adorar a Deus. Tem dia que já deu um probleminha ali, como disse o pastor, não vem na igreja, um culto, 2 cultos, o pastor liga. Por que não vem, irmão? Ah, eu briguei com a minha esposa. Quer dizer, as intempéries do tempo. Porque quem é que não tem luta? Mas para aqueles que estão no primeiro átrio, isso já é algo para mim não vir no culto, para não tomar da ceia. O profeta diz, é uma vida de altos e baixos. Altos e baixos. Não é uma vida boa. Mas é um salvo. Mas está vivendo numa situação que não é boa. O outro que segue um passo a mais na fé, que caminha da justificação para a santificação. O que é santificação? É a morte da velha natureza. Porque quando você está no mundo, cada pecado que você faz é como, vamos dizer assim, tua vida é como uma árvore. Cada pecado é um galho novo que se solta. Cada erro é um novo galho. Aquela árvore vai ficando grande, frondosa, cheia de galhos, cheia de pecados. Mas daí você cai em si e o Espírito Santo te revela e diz assim, se tu continuar assim, tu vai para o inferno. E você diz, esse não é o caminho que eu quero Jesus. Eu estou tão arrependido desse monte de pecado que está sobre mim. Ó Deus, me perdoa. E a pessoa vem e aceita Jesus e é batizada em nome do Senhor Jesus Cristo para o perdão dos pecados. O que acontece? É como ir lá e serrar rente o chão, corta do tronco daquela árvore. Todos aqueles pecados, todo o passado se foi. Mas eu pergunto, a árvore morreu? Não. As raízes estão embaixo da terra. E a natureza que fazia criar galhos, a natureza que fazia o homem pecar, a natureza que fazia mentir, a natureza que fazia cobiçar, está nas raízes. E se ele ficar só no primeiro átrio, que é justificado da vida pregressa para trás, se ele ficar só ali, quando ele vê daqui uns dias as raízes, a natureza do pecado vai soltar um broto novo. E você pode ver uma árvore, corta ela, passa dali uns 2, 3 anos, às vezes ela está mais bonita do que antes. Por quê? Porque agora ela vem com toda a força das raízes, solta um novo broto e aquilo vem com tanta força. É o que acontece com pessoas que se convertem e param não é no sentido parar de vir na igreja, param de buscar a Deus, para de orar, para de buscar se aproximar mais do Senhor, começa a brotar a velha natureza. Verdade. Primeiros dias da fé, tratando bem a esposa, tratando bem o marido e tal. Daqui uns dias começa já com aquelas resingas, com aquelas coisas. Por quê? Porque o batismo, o apóstolo Paulo disse, Pedro disse, não é para a remoção da imundícia, mas para uma boa consciência. Ou seja, o batismo não remove a imundícia da natureza pecaminosa, mas ela tira o pecado que você teve da sua vida para trás e te dá uma boa consciência de que você se arrependeu, foi batizado e foi perdoado. Mas a natureza continua ali. E aí a pessoa que segue buscando a Deus, Senhor, mata, Senhor, tira esse desejo de pecar,
Senhor, eu gostava tanto de uma cerveja, eu passo às vezes ali na frente do bar, vejo aquela placa e aquilo me dá desejo, me dá vontade, Senhor. Eu não quero. A irmã diz: Senhor, eu me batizei, eu joguei fora todas aquelas joias, aquelas batons, aquelas vestes indecentes, mas eu passo e vejo aquelas amigas e eu sinto vontade ainda, Senhor, daqueles brincos, daquelas coisas. Por quê? Porque a natureza do pecado ainda está lá. Ela foi perdoada, ela até mudou as suas vestes, mas a natureza ainda está lá dentro. Mas ela diz: Senhor, eu não quero isso, porque eu sei que isso é contra a tua palavra. E ela começa a orar e jejuar e vir à igreja. E eu digo uma coisa, irmãos: tem pessoas que se preocupam e dizem: eu não me batizo porque eu vejo que eu não dou conta. Se alguém aqui dá conta, então você é sobrenatural, você não é da terra. Porque ninguém dá conta, é Deus. Quando o jovem rico chegou para Jesus e disse: Mestre, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? Jesus diz: guarda os mandamentos, ou seja, seja um crente. Ele disse: eu já sou, tenho guardado desde criança. Então veja que por pertencer à igreja não significa que é um salvo. Daí Jesus foi mais longe e viu que ele havia no coração dele idolatria pelo dinheiro. Ele disse: então vende os teus bens, dá o dinheiro aos pobres e siga-me, e você terá um tesouro no céu. Ele baixou a cabeça, virou as costas, saiu triste, abandonou Jesus, porque a Bíblia diz: possuía ele muitas riquezas. E Pedro, que sempre era o mais metido para perguntar para Jesus, e Pedro, porque você vê na natureza dele, ele era um crente, mas era brabo. Antes do novo nascimento, do batismo do Espírito Santo, não era fácil lidar com Pedro. Há crente que converteu, mas ainda continua com aquela natureza terrível. Assim era Pedro, ele era crente, mas não era convertido ainda. Por isso Jesus diz: Pedro, quando tu te converteres, confirma teus irmãos. Mas Senhor, eu estou contigo há tanto tempo, e o Senhor está dizendo que eu não sou convertido. Não, você me aceitou, mas você não converteu, não mudou, porque faz uma conversão no trânsito. É o quê? É mudar a rota. Ele ainda tinha natureza pecaminosa ali dentro. E aí Pedro, eu penso que ele sabia, ele via, não pode. Eu olho para Jesus, é tão manso, tão humilde, e eu tão brabo. E ele pensava: mas meu Deus, será que eu sou salvo? E aí quando ele olha para aquele jovem rico, que só faltava ter aquela áurea assim redonda, né? Parecia um santinho, era tão querido. E aí chega para Jesus: mestre, bom mestre, que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus diz: guarda os mandamentos. Eu tenho feito isso desde a minha tenra infância. Parecia, só faltava, irmãos, aquela aurazinha assim para dizer que era um santo. Pedro olhou e pensou assim: esse já está convertido há tempo, já ganhamos ele. Quando ele virou as costas para Jesus, Jesus olhou, por certo ficou olhando um tempo em silêncio, e aquele moço foi se afastando, e Jesus, com dor no coração, porque queria ajudar o jovem, mas o jovem não deu oportunidade. Ele virou as costas, ele viu que ele não tinha condição e não pediu para Jesus lhe ajudar. É o que acontece com muitos: olham para si, veem: eu não tenho condição, e ao invés de pedir para Deus, vira as costas. E quando o moço já estava longe, Jesus falou assim, quebrou o silêncio e disse: é difícil o rico entrar no céu. Aí Pedro entra na situação, porque Pedro estava complicado agora. Pedro pensou assim: se aquele moço que parece um santo não se salva, e eu, com toda essa brabeza que eu tenho, e eu, com todas essas dificuldades que eu tenho, estou para lá de perdido. Aí Pedro disse: Senhor, quem poderá se salvar?
Quer dizer, em outras palavras, Senhor, que adianta eu estar andando com o Senhor há tanto tempo? É o que às vezes alguém pensa, que adianta eu estou na igreja há tanto tempo e ainda continua aquela natureza? Pedro disse, Senhor, quem poderá se salvar? Jesus não disse para Pedro que era difícil se salvar. Ele foi para mais adiante ainda, falou, é impossível. Ele disse assim, Pedro, o que é impossível para o homem é possível para Deus. Aleluias! Em outras palavras, ele diz, Pedro, tu está achando difícil se salvar? Eu vou te prejudicar mais ainda. É impossível para o homem, mas é possível para Deus. Tudo que Jesus esperava daquele moço era o moço ter dito assim, Senhor, eu não dou conta. Meu coração está apegado ao dinheiro, Senhor, mas me ajuda. Jesus diria, eu te darei força, meu filho. Eu vou tirar isso do teu coração. Eu vou colocar o reino de Deus no teu coração. Mas aquilo que Jesus queria dizer para o moço, ele disse para Pedro. Porque o moço não deu oportunidade. E ele diz, Pedro, é impossível para o homem, mas é possível para mim. Eu posso, eu dou. Então a salvação é Deus. Vocês lembram? Meu Deus, não quero tomar tempo, mas vocês lembram de Davi, quando estava com o exército nas terras de Nabal? Nabal é o tipo da natureza do pecado. Abigail é o tipo da igreja prudente. Ela era esposa de Nabal, de um homem mau. E veja que Jesus disse, se uma mulher que tem marido vivo for de outro marido, é adúltera. Por isso Jesus não dá o Espírito Santo para o homem antes de a velha natureza morrer. Por quê? Porque a velha natureza é o velho marido. E se Cristo vier com o Espírito Santo para selar aquela vida, ele está casando com alguém que tem marido vivo. E Jesus não é adúltero. Por isso ele precisa que você se livre do velho marido, se livre da velha natureza. Para que Paulo disse, então sejais de outro marido, a saber, Cristo. E pensa, Davi com seu exército ali, aqueles homens deviam comer, como diz a turma, um boi pela perna. E passou os dias, acabou a comida. E Davi andava fugido do rei Saul com seu pequeno exército. Mas as terras de Nabal era um grande fazendeiro, tinha muitos animais. E Davi, por todos os dias, a Bíblia não diz quanto tempo ele ficou nas terras de Nabal, mas nenhum ladrão ousou vir roubar as ovelhas de Nabal enquanto Davi estava ali. Porque Davi com seu exército protegia as fazendas de Nabal. E quando a comida acabou, Davi achou mais do que justo que Nabal lhe desse comida. Por quê? Porque o tempo todo que nós fiquemos aqui, protegemos os pastores dele, cuidamos das fazendas dele. E Davi disse para um dos seus soldados, vai lá e fala para Nabal, arrumar alguma coisa para nós comer. Mas Nabal, o tipo da natureza pecaminosa, o tipo do velho marido, da velha natureza, ele disse, o que tenho eu a ver com Davi? E amaldiçoou a Davi. E disse, eu não vou dar nada. E o soldado voltou e trouxe a notícia para Davi. E lembra que Davi era um homem sanguinário. Aquilo irou a Davi. E ele disse, nós todo o tempo que fiquemos aqui, só fizemos o bem, protegemos a fazenda de Nabal. E agora recebemos isso como troca. Gritou com seu exército e disse, desçamos até Nabal e mate desde a criança até o velho. Mas lembre-se que Nabal tinha uma mulher sábia, Abigail, que é o tipo da igreja. É o tipo de você que às vezes o velho homem, a velha natureza, o Nabal está ali, brabo. O velho Nabal está ali, querendo as coisas erradas. Mas você é uma Abigail que não concorda com Nabal.
Porque se você quer a santificação, quer que a velha natureza morra, não concorde com ela. Mas há muitos que, irmão, se o pastor falar, ele diz assim: ah, pastor, eu sou assim, meus pais já eram assim, essa é a minha natureza. A esposa diz: marido, muda de jeito, você está sempre ofendendo. Eu sou assim, é a minha natureza, eu não dou conta. Está acariciando Nabal, está defendendo Nabal, está defendendo a velha natureza. Se humilhe e diga: sim, minha esposa, eu não quero isso, eu não concordo, me ajuda, ora por mim. Que tal se Abigail olhasse para Nabal brabo e xingando os soldados de Davi e dissesse: bem feito, é isso mesmo, estão aí e agora vem querer as nossas coisas? Ela ia morrer junto. Mas quando o soldado de Davi subiu e Davi ficou enraivado e desceu para destruir Nabal, ao descer o caminho ele encontra Abigail subindo. E Abigail subindo não de mãos vazias, mas ela arrumou os jumentos, encheu de pães, uvas passas, alimentos, e lá vinha ela subindo com os cestos de alimento para o exército de Davi. E quando ela encontra Davi, ela se ajoelha e disse: ó meu Senhor. E olhou para Davi e disse: bem sabes tu que tu te assentarás no trono de Israel. Que não te aconteça de sentir remorso em teu coração quando estiveres no trono por ter derramado sangue inocente. E daí ela disse: meu marido Nabal agiu assim porque na sua loucura ele agiu. Mas em outras palavras, mas eu não concordo com ele. Davi, a ira de Davi se aplacou. Vocês estão me compreendendo aqui? É como você, a velha natureza diz a coisa, mas você diz: Senhor, eu não concordo com isso. Eu não concordo com esses olhos que olham coisas erradas. Senhor, eu sei que vem da natureza do meu passado, mas eu não concordo, me ajuda. O que Davi fez? Se acalmou. E tem uma coisa: se agradou de Abigail. Quando você discorda da natureza velha do Nabal, Deus se agrada de você. Mas tem uma coisa: ele não pode casar com você, ele não pode te dar o Espírito Santo, porque Nabal ainda vive, a velha natureza ainda vive. Davi se agradou de Abigail, mas não podia pedir ela em casamento, porque ela tinha marido vivo. Davi somente voltou. Mas diz, você continua lendo a Bíblia diz assim: e passado 10 dias, o que aconteceu? Alguém lembra? Deus matou Nabal. Não foi a Abigail que matou Nabal. Não é você que vai matar a velha natureza. Por isso, se você fica dizendo: não dou conta, claro que você não dá. Jesus disse: é impossível para o homem. Não foi a Abigail que se livrou dele, mas ela, por não concordar com ele, Deus matou Nabal, a Bíblia diz. E Davi, aí chegou a notícia: um soldado que tinha visto os olhos de Davi brilhar para Abigail. O soldado correu e disse: Davi, sabe da notícia? Não. Nabal morreu. Aí Davi olhou para o soldado e disse: desce lá, pede se ela aceita casar comigo. Porque o profeta, aí que está a questão, irmãos. Irmão Branda disse que quando a velha natureza morre, é um momento perigoso. Porque tem muitos que caminham até morrer a velha natureza, mas não prosseguem em busca do Espírito Santo. E a casa se torna limpa e adornada. É viúva agora. Não tem mais a velha natureza. Mas também não tem um novo morador, não tem Cristo.
E a Bíblia diz: e aqueles demônios que estavam ali foram tirados, saem e andam por terras arenosas, desérticas, e cansados de andar sem uma casa. Aquele demônio diz assim: vou voltar para a velha casa, quem sabe eu encontro um lugar lá. E ele volta e encontra a velha casa limpa e adornada. Limpa, sem a velha natureza, e adornada com dons, mas sem um novo morador. Só foi santificado. O diabo fica tão faceiro, irmãos, como diz o gaúcho, tão faceiro, que ele nem quer entrar sozinho. Ele volta e convida mais 7 demônios para morar com ele. E a Bíblia diz que o último estado é pior do que o primeiro. Por isso, quando você chegar a esse ponto de Deus te dar a santificação, aí você venha, é bíblico o receber o Espírito Santo por imposição de mãos, como foi feito ontem lá na igreja em Ronda Alta. É bíblico. Venha e diga: pastor, eu tenho orado, tenho me santificado, tenho buscado o Espírito Santo, eu quero que o Senhor ore por mim para que eu receba o Espírito Santo. É a única forma de receber o Espírito Santo? Não. O profeta pregou o que é o Espírito Santo, para que foi dado o Espírito Santo, e ele ia pregar como receber o Espírito Santo, e Deus disse: não pregue. Por quê? Porque não tem uma forma única. Você pode receber por imposição de mãos, você pode receber sozinho no teu quarto orando, e o Espírito Santo vem sobre você e sela. Deus tem várias maneiras, mas uma coisa você tem que desejar: eu quero, Senhor, vem, sela, vem, mora dentro de mim. Aleluias. Então que você possa nas tuas orações dizer: que morra Nabal. Eu não concordo com essa natureza. Então aí está os 3 átrios, irmãos. No primeiro átrio é o crente justificado, sujeito às intempéries do tempo. O patrão brigou com ele já ficou nervoso, já não vou na igreja. O segundo átrio é um lugar melhor, é a pessoa santificada. A velha natureza já se foi, já não está sujeito à luz do tempo, do sol, porque a luz do tempo ela é oscilante, às vezes o sol brilha, às vezes escurece. Mas o profeta diz: no segundo átrio já está sobre as luzes do candelabro, como o pastor pregou ontem. Mas ainda essa luz do candelabro é uma luz artificial. E às vezes, disse o irmão Brana, esfumaceia. E o sacerdote tem que correr, colocar mais azeite. Mesmo quem está no período, no segundo átrio, que é a santificação, às vezes há momentos que as coisas apertam e parece que vai esfumaceando tudo, e você precisa vir ao altar para que o sacerdote te dê mais azeite, e aquilo volta a acender, brilhar a lâmpada. Mas quando você caminha até o terceiro átrio, você entra direto na glória do Shekinah. E ali, o profeta diz: aquele véu que cai sobre tuas costas quando tu entra no terceiro átrio, é até prova de som, disse irmão Brana. O barulho do mundo já não se ouve mais lá. A fofoca daquela família que às vezes tem a tendência de blá blá blá, já não te atinge mais. Você está sobre a glória de Shekinah. Você está comendo do maná, mas na panela dourada, onde o maná não desvanece, onde não estraga de um dia para o outro, é constante. É esse o lugar, irmãos, que Deus espera de cada um de nós. Que nós esteja no terceiro átrio, porque veja, irmão, o mundo está aí como um estupim para explodir a terceira guerra mundial. Você vê as notícias e você sabe. A 7ª visão e última que falta acontecer, que é a explosão da América, está para acontecer a qualquer momento. O dedo do Putin está ali tremendo para apertar o botão vermelho. Eu vou apertar, e não aperta, e ele promete, e não faz, mas vai chegar a hora. E você vê agora a Ucrânia, invadiu a Rússia.
Humilhou os russos. E ele diz assim, não, em outras palavras, não é a Ucrânia que está nos invadindo. É a OTAN. Por quê? Porque é eles que dão armas, porque é eles que dão a inteligência, porque é eles que treinam os soldados. E as armas poderosas é quem? É os Estados Unidos que dá. Eles não teriam entrado aqui se não fosse pelo apoio da América. E o urso, porque a Rússia, né, é representada pelo urso, vai ficando encurralado, irmão. E um animal encurralado e ferido vai ficando mais feroz. E tudo vai se encaminhando para a 7ª visão se cumprir. Porque foram 7 visões que o profeta viu, que aconteceriam antes do rapto. E a última, ele disse, eu escutei um grande estrondo, e eu olhei para trás e eu vi a América em fumaças e crateras. Quem sabe você vai dormir à noite e vai acordar com a notícia que bombas caíram sobre a América. E então, irmãos, o rapto logo sucederá. Por quê? Porque isso encaminhará para a 3ª guerra. E na 3ª guerra nós não estaremos mais aqui, porque a 3ª guerra faz parte da grande tribulação, e a noiva não estará aqui. O profeta diz antes. Eu perguntei para o pastor Febrônio um dia, porque o profeta diz antes que a primeira bomba atômica caia, a noiva não estará mais aqui. E eu disse, pastor, mas a 7ª visão é bombas caindo sobre os Estados Unidos? E é antes? Ele disse, irmão, quer dizer, não leia errado. Lembra que o profeta diz, antes que a primeira bomba caia, a primeira bomba da 3ª Guerra Mundial, a primeira grande bomba do Armagedon, a noiva não estará mais aqui. Agora, outras bombas podem cair, se não forem bombas que fazem parte da 3ª guerra. E elas cairão sobre a América num dia desses. Ah, mas quando eu ver isso acontecer, eu vou pôr tudo em ordem na minha vida. Irmão, pode não dar mais tempo. Porque isso, irmãos, eu acho difícil não desencadear em pouco tempo a 3ª Guerra Mundial, se a América for atacada. E quando der a 3ª Guerra Mundial, nós já estaremos lá do outro lado. Então, irmãos, eu digo a vocês, vamos procurar cavar mais fundo, ir mais longe. Não é só ser crente da mensagem, isso é bom, isso é maravilhoso, mas não é tudo. Por quê? Porque muitos da mensagem ficarão, não serão perdidos, mas terão que enfrentar a ira da besta, serão mortos, que é as virgens nécias, aqueles que não buscaram azeite nas suas lâmpadas e nas suas vasilhas, porque a virgem nécia também tem o Espírito Santo, mas em porção pequena. Por quê? Porque lembra que elas tinham azeite na lâmpada. E o azeite é o Espírito Santo. Então é aquele crente que já tem o Espírito Santo para viver de uma ceia na outra. Mas é um pouquinho do Espírito Santo. Quando ele vê que está quase não apagando, ele corre buscar um pouquinho mais. Ele só tem o suficiente para se manter de uma ceia na outra. Mas a virgem prudente, ela diz, eu tenho azeite na lamparina, mas olha, eu quero mais de reserva. Porque se uma hora der um aperto aí, eu preciso ter para repor. É aquele crente que não se contenta só em poder estar na ceia. Ele quer mais, ele ora, ele vem na quarta-feira, ele diz, Senhor, dá-me mais do teu azeite, Senhor. Eu estou satisfeito, eu tenho azeite para viver, para alumiar no mundo, mas eu quero mais, eu quero uma reserva maior. Aleluia! Esse é a virgem prudente. Porque quando o noivo tardou, elas dormiram e as lâmpadas se apagaram. E quando diz, eis aí veio o noivo, elas levantaram e foram acender as lâmpadas e não havia azeite na lâmpada.
Mas as prudentes também estava apagada a lâmpada, mas elas correram na botija, elas tinham reserva e colocaram em suas lâmpadas. As loucas disseram: dado o vosso azeite. E elas disseram: nós não podemos dar, para que não venha faltar a nós. Eu penso que isso, irmão, será como o pastor pregou ontem, quando vier aquele aperto e a porta tiver escrito uma placa: fechado, Ministério Público fechou, porque não concordamos com o Concílio Mundial de Igreja, não concordamos com a grande união do mundo. Nesse momento, não será um momento triste, mas um momento glorioso. Porque vai ser um momento que aquele azeite reservado vai ser acionado. E o poder da palavra falada virá sobre a vida da noiva. Mas a virginécia vai olhar para o irmão que ele sentava sempre no mesmo banco do ladinho dele. E vai ver o irmão exercendo aquele poder. E ele olha para dentro dele e diz: eu não tenho esse poder. Ele diz: irmão, eu quero essa unção que você tem. E o irmão vai dizer: eu não posso te dar, mas vai buscar, compre, ou seja, vai orar. E o irmão vai buscar, vai correr desesperado, buscar essa unção maior. Mas enquanto ele busca, o noivo vem. Porque a Bíblia diz que enquanto as virgens loucas foram buscar o azeite, o noivo veio. E as que tinham azeite de reserva subiram. E as outras ficaram, e houve pranto e ranger de dentes. Mombrana diz: elas não perderão a salvação, mas elas perderão o arrebatamento. Elas perderão a festa das bodas do Cordeiro. Elas perderão o milênio de paz. E elas terão que entregar a vida para não negar a Cristo. Por isso, irmãos, nesta manhã, que cada um aqui, nenhum de vocês fiquem para trás, mas que todos caminhem até o terceiro átrio. Não esteja contente só em ser um crente batizado, nem só ser um crente santificado, mas esteja no terceiro átrio, entre véu adentro, porque João disse que quando Jesus viesse, ele batizaria com o Espírito Santo e fogo. Ué, mas não é a mesma coisa? Não. Batismo com o Espírito Santo é aquele que tem aquele batismo superficial. Mas tem um batismo com fogo. É aquele que vai mais dentro. É aquele que penetra mais fundo. É esse batismo que precisamos. Porque eu creio que todos nós aqui temos o Espírito Santo. Porque se não tivéssemos, não viríamos à igreja. É Ele que nos traz. Mas você precisa um batismo mais profundo, com fogo, que sela a alma, que sela de dentro para fora, de tal maneira que você realmente está posicionado e nada pode abalar a tua fé. Então que Deus abençoe, irmãos. Eu até tinha vários parágrafos para ler aqui, acabei não lendo, mas eu quero somente ler aqui rapidinho, já vou encerrar. No parágrafo 27, o profeta diz assim, porém, da mensagem o sobrenatural, é a atitude das pessoas que traz os resultados. Nós queremos, foi a atitude de Abigail que fez com que Deus matasse Nabal. É a tua atitude concernente a essa natureza errada. Tua humildade de dizer: eu sei, eu reconheço, isso não é de Deus, e eu não quero isso. Pastor, me ajude, ore por mim. Esposa, me ajude, ore por mim. Essa brutalidade. Cristo não é bruto com a igreja, não. E a Bíblia diz: marido, amai vossas esposas como Cristo ama a igreja. Você não vê Cristo pisando na igreja? E da parte da esposa: mulheres, reverenciai vossos maridos. A igreja não fica insultando a Cristo, dizendo palavrões para Cristo. Mas aí você diz: mas é a minha natureza, minha mãe era assim. Não fica
acariciando Nabal, não. Diga: esposo, eu sei que isso é errado, vem de natureza, mas eu não quero, me ajude, ore por mim. Jejua junto comigo, eu quero vencer. Quando eu vejo, eu explodo. E quando você não concorda, tua atitude mostra, então Deus vem e mata Nabal. Porém, é a atitude das pessoas que traz os resultados. Esta é a razão pela qual no Pentecoste eles tiveram que ir ao cenáculo e orar até o Espírito Santo vir. Não é uma oraçãozinha de 2 minutos. É você se pôr: eu vou orar e vou buscar, mas eu não consigo orar meia hora. Pastor Joel uma vez disse lá em Chapecó: não consegue? Então ora várias vezes de 5 minutos durante o dia, que no final do dia você vai ter orado mais do que meia hora. Vai aquecendo, vai buscando, e você vai ver que Deus vai te dar vitória. Porém, a atitude das pessoas que traz os resultados. Esta é a razão pela qual no Pentecostes eles tiveram que ir ao cenáculo e orar até o Espírito Santo vir, porque eles estavam em um lugar, em um acordo. É a atmosfera que traz os resultados. Você crê nisto? Deixe, escuta agora aqui, ó. Escuta. Deixe cada homem e mulher neste edifício, nesta manhã, moço ou moça, tirar tudo de suas mentes, exceto o Senhor Jesus Cristo, e crer que Ele está presente agora mesmo, e você verá algo acontecer que sairá em destaque no jornal pela manhã. Isto é correto, é a atmosfera. A atitude é que traz os resultados. Aleluias. A única coisa para trazer o tipo certo de atmosfera, então, para uma dança, é colocar uma velha música que te faz dançar. E todos os pensamentos que eles se divertirão dançando e assim por diante. Eles terão um tempo de grande diversão. Coloca o tipo certo de música no piano, no órgão, e todos nesta atmosfera, que Jesus Cristo está ali e suprirá tudo aquilo que ele tem necessidade. Algo irá acontecer. Atmosfera. Porém, esta é a coisa mais difícil que há para fazer, é levar as pessoas à atmosfera de adoração, a atmosfera de fé. Então, se nós queremos o sobrenatural, o profeta diz: primeiro, tuas atitudes trarão a atmosfera certa, e a atmosfera certa trará o batismo, o fogo sobre nós. Qualquer pessoa que já entrou nessa atmosfera uma vez, jamais se satisfará em outro lugar. É por isso que eu creio que deveríamos ter nossas igrejas sob o controle do Espírito Santo, onde homens e mulheres em seus trabalhos, onde estiverem, desejam continuamente e desejarão, se alguma vez já entraram nessa atmosfera. Parágrafo 33. Parágrafo 34, ele diz assim: mas muitas vezes definimos nossas próprias fileiras pentecostais, tanto que às vezes nossa atmosfera se torna uma emoção ao invés de uma adoração. É o perigo, às vezes, de se confundir com a emoção e pensar que é uma adoração. Tem pessoas ímpias que se emocionam também, com hinos, choram. Mas aquilo ainda não chegou a uma adoração, porque quando chega a adoração, é uma contemplação da glória de Deus. É algo que você passa da emoção para algo mais profundo. Como o pastor pregou ontem, é algo que sai da mente e desce para o coração. Daí ele diz assim, que quando
nossa atmosfera se torna só uma emoção ao invés de uma adoração, e isso logo morre. E os membros se tornam isto ou aquilo. Mas se alguma vez pudéssemos ajuntar um grupo de pessoas onde estivesse a genuína atmosfera do Espírito Santo, uma sacra adoração, santa e sincera, e homens e mulheres assentados aí, conscientes de Deus, e soubessem que a grande onipotência de Deus está presente, pronta para fazer todas as coisas, sem uma sombra de dúvida, isto até mesmo teria um efeito sobre os incrédulos que estão assentados aqui. Você jamais pode entrar nessa atmosfera sem que algo aconteça. Vamos nos colocar de pé. Jamais podemos entrar nessa atmosfera sem que algo aconteça. Algo que mude a nossa vida. Algo que mude o nosso falar. Algo que mude o nosso agir. Feche os vossos olhos nesse momento. Olhe para dentro de você. Com toda a sinceridade no teu coração. Pergunte a você mesmo: em qual das atmosferas eu estou? Na do primeiro átrio, somente justificado pelo batismo, sujeito às intempéries do tempo. Um dia o sol está brilhando, no outro já está escuro. Um dia estou animado para vir à igreja, no outro já nem mesmo quero pensar em estar lá. Ou você caminhou um pouco mais, está na segunda atmosfera, aonde já não está sobre as intempéries do tempo, mas sobre a luz do candelabro. É um lugar melhor para se estar. É a santificação. A velha natureza já se foi. Mas às vezes, como disse o profeta, o candelabro se esfumaceia e ele quase se apaga. Mas o sacerdote está ali para dar mais azeite e o candelabro se acende novamente. Mas ainda não é o lugar para ficar. Ou você já entrou ao terceiro átrio, aonde está sobre a glória de Shekinah, a luz permanente. Não há oscilação de luz. Está sempre como disse o profeta, sempre no telhado. Vem lutas, vem perseguições, mas você diz: nem que fique eu sozinho, mas eu não deixo esse caminho. Vem escândalos de um lado, vem escândalos do outro, e o diabo vem na tua mente e diz: que adianta tu se esforçar? Olha aquele, olha aquela. Mas você diz: eu não estou olhando para o homem. Eu tive um encontro com a glória de Shekinah. Eu tive um encontro com Cristo. Eu estou olhando para Ele. Ele não me decepciona. Ele não vai me envergonhar. Você já está nessa atmosfera? Se você ainda não está, saia daqui nesta manhã desejando profundamente caminhar um passo a mais. E eu oro por vocês, todos com os olhos fechados. Mas aqueles que ainda não chegaram até essa atmosfera mais profunda, você gostaria que eu orasse por você, mesmo aí no seu banco? Levante sua mão para Deus e diga: Deus, eu estou feliz porque eu estou vivendo uma vida cristã. E eu sei que eu nasci de novo, mas eu ainda vejo que às vezes essa luz do candelabro, ela às vezes fumaceia, e eu preciso correr buscar mais azeite. Mas eu não quero isso, eu quero aquela constância. Eu quero estar na glória de Shekinah, permanente sobre a luz do Altíssimo. Você quer levantar a mão para Deus? Pai Celestial, há muitas mãos levantadas. São mãos sinceras, Pai. E o Senhor jamais abandona um coração sincero. O Senhor não abandonou a sinceridade do coração de Abigail.
ela não concordava, por mais que era seu marido, ela não concordava com aquelas atitudes daquele homem. Por isso o Senhor matou Nabal, para que ela fosse livre e fosse de outro marido a ser de Davi. E Davi é o tipo de Cristo, Pai. Que nesta manhã o Senhor mate Nabal da vida de cada um, para que sejam livres para ser de outro marido a ser de Cristo Jesus, para que estejam na glória de Shekinah, no lugar santíssimo, onde a luz não se apaga, aonde os ventos do mundo não podem entrar, os barulhos lá de fora não podem alcançar. Deus, eu oro por essas mãos levantadas, Pai, e em nome do Senhor Jesus Cristo, eu invoco o poder do sobrenatural para que atinja essas vidas e traga-os para dentro do lugar santíssimo, Pai. Desperta, meu irmão, minha irmã, para que levante pela madrugada, para que acorde pela manhã com o desejo de mais, desejando mais de Cristo, mais do sobrenatural, para que não seja somente ouvinte, mas ouvinte praticante, para que leia a mensagem, para que ouça boas coisas dentro de casa, que não seja somente usando o celular para o entretenimento, mas que use ele para ouvir pregações, para ouvir hinos, para ouvir coisas que tragam uma boa atmosfera, e a boa atmosfera trará o sobrenatural, disse o profeta. Conceda isso, Pai. Eu oro em nome do Senhor Jesus Cristo. Sela cada um dos teus filhos com o batismo do Espírito Santo. Sela, Pai, esta obra aqui. Fundamenta no poder sobrenatural, poder que dará fé de arrebatamento, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, eu peço a Ti, e assim entrego esse culto em Tuas mãos, para que o Senhor agora dê continuidade a isso nos corações, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Aleluias.